Cientistas criaram pequenos robôs vivos a partir de células, sem metal, sem motor, sem bateria. Mesmo assim, eles se movem, mudam de direção, empurram partículas. Às vezes, parecem trabalhar em grupo. Primeiro vieram células de RAM, depois células humanas, e agora, sistemas biohíbridos estão sendo testados em pesquisas de regeneração medular. Esses robôs vivos não pensam, não têm consciência, não têm vontade própria. O que eles mostram é algo perturbador. Em laboratório, células comuns podem se organizar de formas que nunca apareceriam assim no corpo original. O ponto de partida para esta história foram os Xenobots. Eles receberam esse nome por causa da rã africana Xenopus laevis. Pesquisadores da Tufts, da Universidade de Vermont e do Wyss Institute, em Harvard, usaram células embrionárias de rã para criar pequenos organismos artificiais. Não eram robôs clássicos. Eram conjuntos de células vivas formando corpos microscópicos capazes de movimento. O que chamou atenção não foi só o tamanho, foi o comportamento. Algumas versões conseguiam se locomover usando cílios, pequenas estruturas parecidas com pelos que batem de forma coordenada. Em outras experiências, Xenobots se deslocavam por uma placa de laboratório, empurravam partículas, carregavam material e interagiam em grupos. Mas foi quando uma dessas formas começou a juntar outras células que a história saiu do laboratório e virou manchete. Em 2021, uma versão em formato parecido com uma boca em C ganhou atenção por conseguir reunir células soltas de rã e formar novos Xenobots por alguns ciclos. A palavra reprodução explodiu. Aquilo não era reprodução como em animais, bactérias ou vírus. Não era uma criatura criando descendentes sozinha. Era um fenômeno limitado, em uma placa, com células preparadas e condições controladas. Fora daquele ambiente, não havia uma linhagem viva se espalhando pelo mundo. Mesmo assim, os Xenobots revelaram algo profundo. Células vivas não são peças passivas. Elas carregam sensores, motores moleculares e sinais químicos e elétricos. Quando mudamos o contexto, elas podem formar arquiteturas novas e produzir comportamentos coletivos inesperados. O robô, nesse caso, não é uma engrenagem, é uma organização. E se células de rã já podiam fazer isso, a próxima pergunta era inevitável. O que aconteceria com células humanas? Depois veio o avanço mais inquietante. Os antrobots. Diferente dos Xenobots, eles não foram feitos com células de rã. Foram criados a partir de células humanas adultas, retiradas do revestimento da traqueia. Essas células normalmente ajudam a proteger as vias respiratórias. Elas têm cílios que, no corpo, movem muco e partículas para fora do sistema respiratório. Mas, em laboratório, quando cultivadas em outro ambiente, elas podem se auto-organizar em pequenos corpos móveis. Os antrobots não receberam edição genética. Não receberam cérebro. Não receberam software. Começaram a partir de células humanas comuns e, com o tempo em cultura, formaram estruturas multicelulares com tamanhos variados, algumas menores que a largura de um fio de cabelo, outras maiores. Dependendo da distribuição dos cílios, eles se moviam em círculos, em linhas, em curvas longas ou apenas vibravam no lugar. Mas o movimento era só a superfície. O teste mais importante veio quando essas estruturas foram colocadas diante de tecido neural danificado. Em testes com tecido neural humano cultivado em laboratório, pesquisadores criaram uma espécie de ferida em uma camada de neurônios. Quando certos grupos de antrobots foram colocados sobre essa região, o crescimento celular atravessou a área danificada. Isso chama a atenção, mas também exige cuidado. Isso não significa cura em humanos. Não significa tratamento aprovado. Não significa que esses organismos foram colocados dentro de pacientes. Significa que, em uma placa de laboratório, estruturas feitas de células humanas influenciaram a regeneração de tecido neural cultivado? Esse ponto é essencial. A descoberta é forte o bastante sem exagero. O inquietante não é um robô vivo fora de controle.
é perceber que células adultas, sem alteração de DNA, podem assumir funções novas quando são reorganizadas. A máquina estava escondida dentro da biologia. E essa ideia não ficou limitada a estruturas que se movem sozinhas. Em 2026, ela avançou para sistemas que podiam ser guiados à distância. Em junho de 2026, essa fronteira avançou para outro tipo de sistema biohíbrido, micro-robôs usados em pesquisa de regeneração medular. Pesquisadores da ETH Zurich e da University of Zurich apresentaram micro-robôs chamados NPC-bots. Eles combinam células progenitoras neurais, derivadas de células-tronco pluripotentes induzidas, com nanopartículas magnetoelétricas. Em termos simples, é uma célula viva, com potencial para virar tecido do sistema nervoso, carregando uma peça microscópica capaz de responder a campos magnéticos. Isso permite guiar e estimular essa célula à distância. Esses micro-robôs têm cerca de 6 micrômetros. São produzidos em sistemas de laboratório em chip e podem ser direcionados até o local de uma lesão. Ali, campos magnéticos alternados ajudam a gerar estímulos elétricos em escala microscópica, tentando favorecer diferenciação celular, integração e reparo. Parece uma promessa enorme, mas é justamente aqui que a história precisa desacelerar. Os testes ainda são pré-clínicos. Em larvas de peixe-zebra com lesão medular, os pesquisadores observaram regeneração acelerada e melhora de comportamento em poucos dias. Em camundongos com lesão severa na medula, também houve melhora de função motora ao longo de semanas. Isso é relevante, mas não é cura da paralisia, não é tratamento disponível, é pesquisa em animais, com muitos desafios antes de qualquer aplicação humana. Segurança, controle, resposta imune e efeitos de longo prazo. Então, do que devemos ter medo? O medo real não é uma invasão de robôs vivos conscientes. Isso não existe aqui. O medo real está no excesso de promessa, na pressa de transformar experimento em produto, na dificuldade de regular tecnologias que ficam na fronteira entre célula, máquina e medicina. Também existe risco na linguagem. Quando alguém diz robô vivo que se reproduz sem contexto, o público imagina uma criatura autônoma. Quando alguém diz micro-robô que repara medula, muita gente ouve cura garantida. A ciência real é mais lenta, mais frágil e mais interessante. Esses sistemas dependem de laboratório. Vivem pouco. Precisam de nutrientes, controle e ambiente adequado. Antrobots não têm cérebro, consciência ou vontade e não se replicam sozinhos. Genobots podem demonstrar comportamentos coletivos, mas não são organismos livres invadindo ecossistemas. NPC-bots podem ajudar células em lesões experimentais, mas ainda estão longe de uma terapia humana. E talvez a pergunta mais importante não seja se isso é perigoso agora, é o que essa ciência revela sobre a própria vida. O que existe de verdade é uma mudança de perspectiva. Durante muito tempo pensamos em células como tijolos, cada uma com uma função fixa, obedecendo ao plano do organismo. Esses experimentos sugerem outra imagem. Células como componentes ativos, capazes de trocar sinais, montar corpos temporários e executar tarefas dependendo da forma como são organizadas. Essa é a parte sombria e fascinante. Não porque estamos criando monstros, mas porque estamos descobrindo que a vida é mais programável do que parecia. O corpo não é apenas carne, é matéria que sente sinais, responde ao ambiente e constrói formas. Os robôs vivos ainda não pertencem ao hospital, à rua ou ao imaginário apocalíptico. Eles pertencem à bancada fria do laboratório, ao microscópio, à placa de cultura, ao experimento repetido muitas vezes antes de virar medicina. E talvez seja isso que torne essa história tão forte. A fronteira entre máquina e organismo não foi rompida por metal, chips ou inteligência artificial. Ela começou com células comuns, reorganizadas em silêncio, movendo-se em uma gota, mostrando que a vida, quando muda de forma, também pode mudar de comportamento. Se você quer entender as fronteiras da ciência com profundidade e sem sensacionalismo, se inscreva no Atômica.